Boa tarde a todos. Bem-vindos ao call dos resultados da Eternit, relativo ao primeiro trimestre de 24. Temos aqui a presença do nosso CEO, Paulo de Oliveira, que vai estar também depois disponível para perguntas e respostas. Temos o desfalque hoje do nosso gerente de RI, que teve um problema inusitado a caminho do nosso escritório, mas talvez ele até consiga se juntar a nós para a parte de perguntas e respostas. Bem, vamos começar a nossa apresentação, indo direto para o slide de conjuntura. Em termos de projeções para o ano de 2024, a gente observa um cenário aparentemente melhor em alguns aspectos, como o IPCA, uma expectativa de recuo frente a 2023 para 3,73%, expectativa de Selic a 9,50%, essa foi a projeção do foco de abril, né? Talvez já tenha tido alguma mudança, e uma expectativa de uma queda no PIB, talvez o único fator que 2024 teria um desempenho inferior a 23 seria uma expectativa de uma menor evolução do PIB. Quando a gente olha com um pouco mais de lupa em cima dos parâmetros que impactam muito a nossa demanda, temos alguns sinalizadores um pouco negativos. Em primeiro, estamos com a evolução de PCA de alimentos e bebidas, então, especificamente alimentos e bebidas, nos últimos 6 meses, uma elevação de 5%, um valor bem expressivo. Então, apesar da média estar ficando sob controle, a parte de alimentos e bebidas, que é muito importante para o nosso cliente, né, nosso principal fator de impacto sobre a demanda está ligada à renda disponível para as famílias. E esse quadro, especificamente, é agravado por uma elevação ainda discreta, mesmo que discreta, do endividamento das famílias e uma inadimplência de cerca de 67 milhões de consumidores. Focando um pouco mais para o nosso segmento, né, o indicador da Abramat, da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, prevê um crescimento de 2%. Esse crescimento está baseado no desenrolar de alguns programas do governo, Novo Brasil, Desenrola, etc., o que representou no primeiro trimestre, na comparação trimestre contra trimestre, um crescimento de 2,8%. Mas essa avaliação é uma avaliação da média do setor da indústria. E essa performance não foi homogênea, né? No nosso segmento, especificamente, de coberturas, nós observamos um mercado razoavelmente retraído, e isso vai se refletir na nossa queda de vendas, que nós vamos mostrar um pouco mais à frente. Adicionalmente, março já apresenta uma desaceleração frente a fevereiro de 1,6%, e as questões que são elencadas pela Abramat residem justamente na dificuldade do varejo em retomar a sua rota de crescimento, em especial em função do crédito ainda com custo elevado e do endividamento das famílias. Indo, então, para o desempenho do nosso segmento de negócio, antecipei um pouco o que nós tínhamos, eu já tinha comentado. Então, as vendas de telhas, na comparação trimestral, apresentam um recuo de 11%, na comparação com o quarto trimestre também um recuo de 7%, e isso vai ser um fator fundamental no resultado que nós obtivemos nesse trimestre. Lembrando que do primeiro trimestre de 23 para o primeiro trimestre de 24, nós tivemos a partida, né? Nesse trimestre, operamos o trimestre inteiro com a nova unidade de Caucaia, apesar ainda num processo de ramp-up da sua produção, mas, de qualquer forma, com mais uma estrutura de custos gravando o nosso resultado. Apesar disso, ou seja, da existência de mais uma unidade na comparação, por exemplo, com o quarto trimestre de 2023, nós tivemos um ligeiro ganho de margem bruta, né, de 1%, que representou mais ou menos R$3 milhões no resultado deste trimestre. Em relação a sistemas construtivos, onde nós temos uma expectativa de crescimento, não só em função do nosso foco, mas basicamente o crescimento do mercado, uma migração para
uma construção a seco, nós continuamos tendo resultados positivos de crescimento, trimestre contra trimestre tivemos um crescimento de 27%, e alcançamos nesse primeiro trimestre de 24, o que seria o segundo melhor desempenho da história da companhia. Isso representou um crescimento de 5%. Então, assim, em termos do segmento de fibrocimento, telhas sentiu bastante o recuo na demanda, sistemas construtivos continuam numa atividade nova de crescimento, e a nossa margem bruta apresentou aí um crescimento de 3 milhões, apesar do patamar do quarto trimestre estar em 14% abaixo do que nós vimos registramos, significativamente abaixo do que nós registramos no primeiro TRI de 23. No segmento de Crisotila, tivemos também uma queda de venda de 17%, e aqui, nesse caso, a situação é diferente. Não houve uma questão de mercado, houve sim uma questão de disponibilidade de produto. Para aqueles que nos acompanham, deve se lembrar que nós tivemos uma parada programada para manutenção em abril de 23, e a nossa parada estaria sendo programada para abril de 24, né? Uma parada anual. O que ocorre é que, no primeiro trimestre, especialmente em janeiro, nós tivemos um nível de chuvas na região de Minasul, onde fica a nossa mina, o índice pluviométrico alcançou 495 milímetros de água. Isso acabou dificultando a atividade de extração, e de forma que nós não gravássemos o resultado do ano inteiro, nós antecipamos a parada programada para janeiro. Com isso, nós tivemos 15 dias a menos de produção na unidade. Isso fez com que esse patamar de cerca de 46 mil toneladas por trimestre não fosse alcançado. Se nós fizéssemos simplesmente uma linearidade desses 15 dias, nós teríamos retornado a esse patamar de 45 mil toneladas. Esse resultado é o outro fator relevante para o resultado líquido nosso, bastante aquém da nossa expectativa, mas esse é um resultado que se reverte, porque, obviamente, ao fazer a parada em janeiro, nós não teremos a programada parada de abril, então nós teremos uma diferença entre trimestres, mas, na comparação, o segundo trimestre de 24 tem tudo para superar o segundo trimestre de 23. Em relação à margem bruta, tivemos aí uma redução de 4 pontos percentuais nesse trimestre, frente ao último, e aí fica o reflexo também desta parada, né? O quarto trimestre de 23 operou pleno, não teve nenhum gasto extraordinário, enquanto neste trimestre nós tivemos a parada e todo o resultado de custo decorrente desses 15 dias foram despesados, além do aumento de gastos com manutenção típica desse período. No segmento de telhas de concreto, um quadro também de queda de 14%, uma margem bruta com elevação de 4%. Entretanto, o resultado em si, nós alcançamos aí 1,3 milhões de peças no trimestre, um valor ainda inferior ao quarto trimestre de 2023. Em termos de... Indo agora para o desempenho financeiro consolidado, em termos de receita, a nossa receita trimestre contra trimestre teve um recuo de 10%. E aí, para esse recuo de 10%, contribuíram, como eu já comentei, um cenário de vendas de fibrocimento, vendas fracas, e, no caso de Crisotila, a indisponibilidade de produto em função da parada. Se nós avaliarmos um pouco mais agora o comparativo do quarto trimestre contra o primeiro desse ano, especialmente no que diz respeito ao mercado interno, a gente observa uma estabilidade na receita. Isso, basicamente, é fruto de um ligeiro ganho de preço, em especial em termos de preço FOB, nós tivemos um crescimento de cerca de 9%. Então, nós estamos com a receita líquida no mercado doméstico no mesmo patamar, enquanto nas exportações, apesar da queda, nós tivemos um ganho no preço FOB do produto em torno de 9%. A soma, então, da performance dos dois segmentos principais resultou em 56 milhões de lucro bruto,
sendo que 50% relacionado a fibrocimento e meio a meio, 49% relacionado ao crisotilo. A nossa margem bruta, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, recuou 7%. Entretanto, a gente está num patamar, enfim, baixo, mas estabilizado numa margem de 22% e aí, nesse trimestre, 21%. Indo para o quadro de despesas, em termos de despesas gerais administrativas, mantivemos o patamar do primeiro trimestre de 23, né, em torno de 23 milhões, uma ligeira queda de 3%, absorvendo aí a elevação dos custos do período inflacionários. Em relação ao quarto TRI, o quarto TRI de 23 teve um bônus. Na verdade, houve uma reversão da despesa administrativa que estava registrada como despesa, os gastos relacionados à parada de abril de 23, e quando isso foi estornado e colocado na linha de custos de produção, acabou gerando um redutor no quarto TRI. Se nós somássemos esse valor de redução, nós estaríamos num patamar aí de 23 milhões ao longo desses 3 trimestres, então essas despesas estão razoavelmente contidas. E no lado de despesas com vendas, eu acho que o fator mais relevante diz respeito ao nosso retorno a um patamar de despesa comercial frente à receita líquida da ordem de 9%. Nós tivemos um aumento de 11% no quarto TRI, mas retomou para o patamar que é o patamar típico da nossa operação. Passando para o lado do EBITDA, o nosso EBITDA recuou 25% frente ao quarto trimestre, e aí nós tivemos, abrindo um pouco o trimestre, eu diria que o janeiro, o grande ofensor ao nosso resultado foi a parada para manutenção de crisotila, da unidade de crisotila, e, por outro lado, o desempenho de fibrocimento, especialmente em fevereiro, foi bem fraco. Já é um mês mais curto, mas associado a uma demanda fraca, gravou bastante nosso resultado nesse trimestre. Então, tivemos um janeiro prejudicado pelo crisotilo, um fevereiro, de certa forma, prejudicado pelo fibrocimento, e isso resultou em uma queda de 25% no nosso EBITDA. Ao comparar o lucro líquido, o que a gente observa é que nós passamos aí por um pico de 83 milhões, mas desses 83 milhões no último trimestre, 80 milhões foram a contabilização do IR diferido. Então, o resultado foi praticamente break-even, 241 mil, mas não tivemos essa queda tão acentuada sob a ótica operacional. Indo para o lado de nosso nível de endividamento, esse é um ponto que a gente tem sido bastante questionado. Um ponto muito relevante é que nós concluímos, no quarto trimestre de 23, o projeto de Caucaia. Eu acho que esse evento, eu diria que marca o fim do ciclo de investimento da companhia. No período de 2021 a 2023, a companhia investiu cerca de 500 milhões de reais na aquisição da Confibra, na construção da nova unidade de Caucaia, na ampliação de Manaus, no próprio projeto de telhas fotovoltaicas e também na modernização das unidades existentes de fibrocimento. Obviamente, isso demandou caixa. Esse ciclo se encerra, então, no quarto trimestre. A gente pode observar que, apesar da elevação do grau de alavancagem, que alcançou 1,24, o que a gente observa é que o endividamento líquido recuou cerca de 11 milhões, saiu de 125 no quarto trimestre e recuou já nesse primeiro trimestre para 114, após o fim desse ciclo de investimento. Essa elevação do nível de alavancagem neste trimestre está muito mais associada ao recuo do EBITDA, onde os fatores que mais impactaram eu já comentei, do que propriamente a evolução do endividamento. A gente tem uma expectativa que o endividamento agora, com um menor nível de desembolso de CAPEX, passe a recuar conforme nós vimos nesse trimestre. Em termos de dívida concursal, o quadro não muda muito.
Desse total de 37 milhões e meio, nós temos cerca de 28,5 da dívida do BASA, a dívida que gerou fundos para a construção do Eternit Amazônia. Essa dívida é uma dívida pré-fixada, 7% ao ano, tem cerca de 6 anos e meio de pagamento, e nós vamos pagar na curva do empréstimo. Uma dívida bastante confortável. Além disso, nós temos cerca de quase 1 milhão, menos de 1 milhão na classe 3 de novos credores. Temos 4,2 milhões de credores que não se apresentaram para receber, então é um valor que vai ficar no nosso balanço, ele não tem mais incidência de nenhum juros ou atualização monetária, então ele vai tender a perder materialidade com o tempo. E, finalmente, temos aí uma dívida concursal de 3,9 milhões de credores trabalhistas, que são novos credores, né? O quadro original de cerca de 6 milhões e meio já foi totalmente quitado. Na verdade, nós já quitamos esse quadro algumas vezes, mas é esse fluxo de entradas na classe 1 de créditos concursais, ou seja, créditos cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial de março de 2018, eles entram para ser pagos nos termos do plano. E é por essa razão que, conforme nós já anunciamos, nós estamos num processo de uma Assembleia Geral de Credores, justamente para fazer um aditivo no que diz respeito à forma de pagamento da classe 1. Recapitulando um pouco, houve um recurso contra o modelo que nós propusemos e que foi aprovado e homologado lá em 2019, e esse recurso teve acolhimento no TJ de São Paulo, e o TJ estabeleceu que nós teríamos um ano para pagar as dívidas trabalhistas. Em função disso, nós propusemos um aditivo. Esse aditivo ele melhora as condições de pagamento para o credor classe 1, mas, ao mesmo tempo, mantém a estrutura de capital que foi aportada e considerada no plano original. O fator que nós colocamos a favor dos credores classe 1 foi que nós temos já da classe 1. Ontem nós tivemos a primeira convocação dessa Assembleia, não houve quórum, então ela não se instalou e estará sendo, já foi convocada, né, na própria no edital de convocação já previa a possibilidade de segunda convocação, que está marcada para o dia 14, independentemente do quórum, então será votado pelos credores somente da classe 1 a proposta de aditivo que está em discussão. Falando, então, um pouco do nosso ciclo de investimentos, as últimas, talvez, últimas mensagens, né? Por exemplo, Ceará, nós, então, já partimos e inauguramos a planta formalmente, né, nesse primeiro trimestre. A unidade, nesse trimestre, já produziu 9 mil toneladas, então, deu uma média no trimestre de cerca de 50% da capacidade dela, está num planejamento de ramp-up, né, de forma a atingir sua capacidade, que é em torno de 6.500 toneladas mês. O investimento todo já foi desembolsado, da ordem de 187 milhões. Então, a partir do próximo trimestre, esse bullet aí vai deixar de existir, porque ela entrou dentro de um conjunto de 6 unidades produtoras de telha de fibrocimento, e cujo nosso principal desafio é justamente elevar o nosso nível de vendas, visto que hoje, nesse primeiro trimestre, o nosso nível de ocupação foi da ordem de 53%. Isso tem um impacto muito grande no resultado, né? Porque se eu comparar com 2022, nós temos 2 fábricas novas e o volume de vendas não acompanhou essa elevação de capacidade. Em termos de telhas solares, o fato mais relevante foi a instalação, em parceria com a ONG Revolu Solar, de um gerador solar numa residência na comunidade do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, né? Esse gerador representa uma economia na ordem de R$ 200
na conta de luz, né, dos proprietários da residência. E talvez o aspecto mais relevante, que essa é uma solução que pode ser interessante para distribuidores de energia reduzirem, vamos chamar assim, as perdas do sistema relacionadas a ligações não autorizadas. E, finalmente, o último projeto de ampliação, que é a de Manaus, nós estamos recebendo e desembaraçando os últimos equipamentos desta ampliação, que serão instalados agora ao longo do segundo trimestre. Essa ampliação, então, leva a capacidade de fibra de polipropileno para 18 mil toneladas ano, representa um crescimento de 50% na capacidade. O investimento de 24 milhões, resta parcela pequena para ser executado. Em termos de mercado de capitais, bem, nossa cotação do fechamento de março era de 7,24. Hoje, em função, provavelmente, do nosso resultado, a cotação havia recuado para 6,80, não sei quanto está agora. Talvez o aspecto, além de uma base acionária bastante ampla, de quase 24 mil acionistas, nesse último trimestre, nós fechamos com uma parcela de pessoas físicas superior a 50%. A nossa cotação e o movimento diário está da ordem de R$2 milhões por dia de trade do nosso papel. Nós tivemos uma assembleia recente, houve uma mudança no nosso conselho, então a administração da companhia, a diretoria foi reconduzida e nós temos 2 novos membros do nosso conselho, Érica Tornice e Éder Campos, fazem parte do conselho com a renovação da participação do Marcelo Aurico, do Richard Dorn, e tendo como nosso presidente do conselho Fausto Ribeiro, que também foi reconduzido à condição de presidente do conselho de administração. Em termos de eventos subsequentes, reportados lá no nosso release, né? A questão que já foi falada, né, da Assembleia de Credores, nós estamos no meio da Assembleia, visto que a primeira convocação não teve quórum. E o segundo evento é a alienação do terreno de Goiânia, que era um ativo destinado ao pagamento da classe 3. Nós oferimos um valor de 20 milhões e meio, e isso é um aspecto positivo para a nossa Assembleia, porque esse, por exemplo, é um recurso que vai estar disponível para os credores classe 1. E entendemos que isso favorece a aprovação do aditivo nessa Assembleia na terça-feira que vem. Bem, o que nós tínhamos para apresentar de resultados é esse. Estamos agora disponíveis para perguntas e respostas. E contamos agora novamente com a participação do nosso gerente de RI, que conseguiu chegar a tempo, ele estava preso no elevador e agora está à disposição aqui para também participar desse call. Boa tarde a todos. Como o Vitor comentou, eu tive um imprevisto, mas estou por aqui. Bom, queria apenas estar reforçando com a nossa audiência que, caso deseje fazer uma pergunta aos executivos da companhia, utilizem o chat da plataforma de webcast, ela está disponível. A gente vai abrir agora o nosso Q&A e aguardamos as perguntas para que a gente possa aí conversar com vocês. Primeira pergunta é da Daniela. Daniela pergunta: as vendas de fibrocimento já contemplam vendas pela unidade calcária? Sim, essas 9 mil toneladas de produção já geraram vendas. A gente tem um aspecto interessante. Eu acho que hoje a melhor condição de preço das unidades é da unidade calcária, o que sinaliza para a correção do investimento de forma a aumentar a nossa cobertura geográfica. A Daniela também pergunta: quais os impactos das chuvas no sul para o negócio? É uma boa pergunta. Por favor, Paulo. Não, eu acho que a gente lamenta, né? As chuvas estão acontecendo, que agora é recente, né? De uma semana para trás, mas historicamente, quando a gente tem catástrofes, né, desse jeito, ativa a nossa venda, né? O efeito positivo, se pode existir algum positivo, de uma catástrofe horrorosa como que aconteceu, Daniela. Acho que a tendência agora é que realmente haja uma demanda muito maior de telha, né, no sul do Brasil por causa dessa intempérie, né? A gente, inclusive, está vendo como é que a gente pode ajudar, né, com doação de telhas, né, ali na região de Porto Alegre, porque o pessoal está precisando bastante, mas
existe realmente essa tendência, porque também, como o Vitor mencionou, né, a gente tem volumes mais baixos, né, por várias razões de mercado, mas também houve uma chuva menos intensa em algumas regiões que são relevantes para a gente, né, como região centro-oeste e região sudeste, agora nos primeiros meses do ano, né. As chuvas não foram tão intensas como foram um ano atrás, então por isso também a gente tem uma demanda menor nessas regiões e, né, por consequência, agora no sul, né, que com essas chuvas devastadoras, a gente deve ter uma venda superior nos próximos meses, aí sim. Em termos de infraestrutura industrial, digamos assim, nossa unidade de Colombo, que é a nossa unidade mais ao sul, não sofreu nenhum impacto, por enquanto. No início do ano, nós tivemos impacto maior no Rio de Janeiro. Nossa unidade do Rio de Janeiro, com as chuvas lá, acabou sendo inundada, mas o trabalho de repartida da unidade foi feito com bastante eficiência. O Flávio comenta: boa tarde, obrigado pela oportunidade. Os resultados estão depressivos. Esperamos que a companhia tome atitude de rever seu posicionamento. Tem uma pergunta nesse momento: quanto esperam que o projeto de telhas solares comece a gerar retorno econômico para a companhia? Existe um prazo, um deadline? O projeto de telhas solares, eu vou comentar um pouco desse histórico, né? Lembrando que nós inicialmente disponibilizamos a telha de concreto que visa, né, instalar geradores em telhados que usem a nossa telha Tegula, porque ela é de design específico. É uma telha que tem como principal atrativo a questão estética, né, porque uma casa com telhado aparente, normalmente o seu proprietário valoriza a estética. O ponto é que esse é um segmento, quase um nicho hoje, né? A gente vê o volume de venda de telha de concreto. Então, apesar de, nesse segmento, o custo não ser um fator definitivo, a gente tem tido uma performance de vendas aquém do que poderia se imaginar. No segmento de Eternit solar, que seriam as telhas de fibrocimento com gerador, aí nós estamos falando numa competição com painel em base de custo ou investimento. Ou seja, nós tínhamos no início do projeto um target que nossa telha tivesse um custo de R$ 4,00 por watt-pico, né, de capacidade, que era o valor do painel solar. Nós chegamos lá, entretanto, o painel solar hoje custa R$ 2,00. Então, nós temos aí uma questão de custo que tem inibido a venda da telha Eternit solar. Recentemente, se desenvolveu um novo modelo, que seria uma célula fotovoltaica standalone. Talvez o Paulo possa falar um pouco mais sobre isso. Não, deixa eu falar um pouquinho, Vitor. Acho que primeiro deixa eu responder a primeira parte da pergunta, né, que é deprimente mesmo. A gente teve um primeiro trimestre ruim, acho que a gente pode falar em detalhes as razões para isso, né? A gente teve especialmente um mês de janeiro, né, que foi horroroso, né? Depois eu acho que o Vitor vai comentar com relação aos componentes do resultado, né, que o grande vilão foi a mina, né, em janeiro, né, que a gente teve uma parada. Mas o que a gente está fazendo para corrigir é especialmente tentando ganhar volume, né? O Vitor acho que comentou en passant que a gente está utilizando aproximadamente 50% da nossa capacidade instalada hoje na companhia. A gente está vendo canais diferentes de venda, estamos tentando usar a nossa segunda marca, né? Temos duas segundas marcas, né? Com Fibra, uma que é bem conhecida aqui na região, né? E Precon, que é mais conhecida no centro-oeste para cima. E a gente está tentando usar essas duas marcas, né, de uma maneira efetiva, em canais indiretos que a gente chama de distribuição. Então, essa é uma estratégia que a gente está colocando, né, Vitor, para tentar realmente compensar essa ausência de volume que está atacando não a gente, mas a todos os nossos concorrentes também. A gente vê que está todo mundo com estoques, né, e a gente tentou manter preço, né, estamos tentando realmente manter essas precificações da maneira que estavam, conseguimos, né, vocês veem que as nossas margens brutas, inclusive, se mantêm, mas a gente está sendo agora flexível em alguns canais com a segunda marca para tentar ganhar volume, porque a gente percebeu que, infelizmente, o único caminho é encher as nossas plantas, né, de uma maneira mais eficiente, né, passar de 60% a 70% de ocupação, aí a gente volta a patamares dentro do nosso plano, né. Com relação à telha solar, como o Vitor falou, esse ano ainda é um ano que a gente não planeja ganhar dinheiro, né, com esse business, é um business ainda deficitário para a gente.
A gente está chegando lá em termos de competitividade, né, com o nosso concorrente, que é o painel solar, né, que, como ele mencionou, tem caído muito de preço, né? A China realmente tem diminuído muito, né, os custos, né, os preços dos painéis e das células fotovoltaicas. A gente fez um trabalho, acho que muito interessante, chegamos num produto que é confiável, um produto que realmente não tem nenhum tipo de retrabalho, né, de reinstalação, mas a gente ainda está um pouco distante dessa comparação competitiva, né, com o painel fotovoltaico. O que a gente tem é esse produto novo que ele mencionou, que é como se fosse um módulo, né, que a gente chama standalone, né, que a gente pode colocar em várias superfícies, que vai nos dar uma vantagem interessante, porque não depende de se colocar telha, né, de ter um novo telhado, né? A gente pode colocar em superfícies já existentes, que podem ser telhados existentes, como paredes, né, qualquer superfície plana, né? Então, a gente está bem avançado, acho que agora, para o meio do ano, a gente já deve ter homologação desse produto, para poder fazer o lançamento, muito provavelmente numa feira, né, que a gente tem de sistemas construtivos agora na metade do ano, para poder começar de uma maneira eficiente e efetiva a partir do segundo semestre. Então, esse sim, a gente chegou num modelo de custo que é muito próximo do painel solar hoje, né? A gente, inclusive, faz uma segmentação, a gente não seria mais barato do que o painel solar, mas não seria mais caro que o mais caro dos painéis, né? Porque existe um range de variação entre os próprios painéis que vêm da China. A gente estaria mais ou menos na metade do caminho. Então, aparentemente, essa é a grande saída que a gente tem para o negócio solar, que deve estar se concretizando a partir do segundo semestre, né? Não quer dizer que a telha não tem o seu caminho, né? Para novos telhados, né? Para extensões realmente na casa, garagem, a nossa telha de fibrocimento vai ter competitividade. A gente ainda está 30%, 40% mais caro, né, que a média dos painéis, mas a gente está fazendo um esforço para realmente chegar num patamar competitivo aqui para frente. Tá? Ok. O Luiz pergunta, o que devemos esperar quanto aos pagamentos de proventos diante do atual cenário nacional? Bem, Luiz, nós temos uma política de distribuição de dividendos e juros de capital próprio. Infelizmente, né, nós ontem aprovamos os resultados e não houve declaração de juros de capital próprio, justamente porque os resultados não geraram base que propiciaria essa distribuição. Então, obviamente, a distribuição de resultado está muito associada ao resultado provavelmente dito, né? E esse trimestre nós tivemos praticamente resultado nulo, né? Quando, na verdade, você tira da base para apuração de dividendos, você tira benefícios fiscais que você não pode distribuir, a nossa base fica negativa, a razão pela qual não teve declaração de juros do capital próprio. Como a empresa... o Josias pergunta, como a empresa irá explorar a crescente demanda do mercado pelos sistemas construtivos? A unidade hoje que produz placas cimentícias e painel wall está localizada em Colombo. É importante colocar que, além de uma tendência, eu diria, mundial de uma construção a seco, esse segmento tem uma similaridade com a nossa tecnologia, né? Basicamente, a máquina que faz a telha, ela faz uma lastra, que é uma superfície plana, ela é moldada para uma telha. Se eu quiser fazer uma placa cimentícia, eu não preciso moldar. Então, assim, nós temos uma base industrial hoje bastante robusta, né? Nós temos 6 unidades, uma em Colombo, no Paraná, outra no Rio de Janeiro, outra em Hortolândia, em São Paulo, outra em Goiânia, outra em Simões Filho e outra em Caucaia, que partiu agora. Então, essa base, ela nos coloca numa posição, eu diria, bastante fortalecida no momento onde essa demanda por sistemas construtivos cresça, e a gente pode crescer não de uma produção centralizada, onde o frete será sempre um pênalti, mas usufruindo dessa base de produção espalhada com a cobertura geográfica que a gente tem como ótima no mercado nacional. Isso a gente pode explorar um pouco mais, né, Vitor? Porque como é o nome da pessoa que perguntou mesmo? Luiz. Não, Josias. Ô, Josias, a gente acredita que o segmento de sistemas construtivos vai ser o grande vetor de crescimento da companhia no futuro, né? Ainda existe alguma resistência, né? Como o Vitor falou, né? Toda a nossa tecnologia hoje está na construção úmida, né? Que é a construção como a gente conhece hoje, com cimento, com água e tudo mais. Mas a tendência é que a gente vá para a construção a seco, né? O steel frame, como o pessoal fala no mercado, como Europa, Estados Unidos, né? Países já
mais adiantados da Ásia estão nesse caminho. A gente tem essas vantagens que o Vitor mencionou. Primeiro ponto, estamos tentando aumentar portfólio, né? Hoje a gente já tem soluções para piso, para paredes, estamos olhando soluções para forro também, que a gente poderia fazer com os nossos materiais e equipamentos, né? Um forro mais leve do que a gente tem hoje em dia. E a gente está tentando fazer especialmente associações e negócios com construtoras, né, que fazem esse tipo de construção. Eles adoram a possibilidade, né, porque a placa cimentícia, né, o painel wall, né, eles são muito, muito apropriados para esse tipo de construção. E a gente fez um levantamento, né, a nossa área que trabalha em sistemas construtivos, né, de todas as construtoras no Brasil, né, que estão trabalhando focado nesse segmento, e eles têm muito, muito interesse em fazer associações com a gente. Então, a nossa ideia hoje, já fizemos uma seleção, né, prévia desses parceiros, e estaremos começando a trabalhar mais intensamente. Estamos fazendo alguns projetos piloto, inclusive com algumas construtoras, né, montando casas de exibição, né, com os nossos produtos, né, do telhado até toda a parte interna, né, de divisória, sistema construtivo, e a gente está atacando bastante, né, como o Vitor mencionou, é um segmento que cresce 20%, 30% ao ano, né, dependendo do tipo de produto, e ainda não é tão relevante dentro do mercado, inclusive no nosso faturamento, mas nos próximos 5, 10 anos deve ser alguma coisa que realmente vai mexer o ponteiro da companhia. Tá? Hoje, né, um local de construção, ele é uma fábrica, né? Você tem cimento, areia, água. No futuro vai ser uma montadora. O site vai receber as peças como se fosse pré-fabricado e estará fazendo apenas a montagem. O Flávio pergunta... um follow-up da pergunta da anterior, se me permitirem. Sempre falaram que o produto viaja mal. Como atender o Rio Grande do Sul com eficiência, dada essa variável? Nós temos uma unidade em Colombo, né, no Paraná, e nós acessamos, nós vendemos no Rio Grande do Sul, talvez não com a mesma posição competitiva do concorrente que tem a unidade instalada lá, mas nós atuamos no mercado do Rio Grande do Sul. Então, não há contradição entre a nossa visão de que a cobertura geográfica nos dá um diferencial de competitividade, mas não quer dizer que a gente só possa vender nos estados onde nós temos unidades. Infelizmente, isso vai no preço, né? Porque a gente tem um custo adicional, mas até uns 500 quilômetros a gente consegue realmente ser ainda competitivo. Mais do que 500, 600 quilômetros, a gente já começa a ter alguns problemas frente à competição com o fabricante local, né? Já fica mais difícil. O Eliselton pergunta, como está a questão da mina de Crisotila? Não há mais riscos judiciais? Essa é uma boa pergunta. A gente opera a mina hoje em dia, né? Estamos com uma produção realmente dentro dos mesmos patamares do ano passado. Estamos tentando, até por essa indefinição que ainda existe, né? Na verdade, existe uma indefinição na mina, a gente está colocando aqueles investimentos que podem ser recuperados realmente no curto prazo, em 1, 2 anos no máximo. O caso da mina, né, está sendo julgada a constitucionalidade ou não da lei de Goiás, né, que nos permite operar hoje apenas para exportação, né, com toda uma lista, né, de requerimentos de segurança, de saúde, né, de controle no meio ambiente. Ela está sendo julgada no STF, no Supremo Tribunal Federal, e a gente acredita que alguma decisão deve ser tomada agora no segundo semestre, né? Existem 2 cenários, né? Um dos cenários é que a gente hoje está bem ciente, né, que a mina é operada da maneira mais segura possível, né? A gente não gera mais doenças ocupacionais, a gente tem um controle muito profissional, né, de qualquer tipo de risco, né, que possa incidir dentro da mina. Então, a ideia é que a mina continue realmente a operar. Esse é o nosso cenário A. E um cenário B é que, se houver qualquer decisão contrária nesse sentido, que a gente consiga fazer uma modulação que seja favorável para a companhia, né, de 10 anos ou mais. Cidade, né? Exatamente. E não pensando na empresa, mas pensando especialmente na comunidade, né? Hoje a gente tem praticamente influência lá em 30%, 40% de toda a população da cidade, né? Em termos de geração de valor, geração de riqueza para a comunidade. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer com muito cuidado, né? Se houver um cenário B, né, que é uma possibilidade, sim, a gente acredita que ele deve ser feito de maneira bem responsável, né? Inclusive destinando algum tipo de ocupação para essa área no futuro, né? Que pode ser
na parte agro, né, ou qualquer outra parte turística, né, e tudo mais. Mas está no Supremo, e eu imagino que para o segundo semestre a gente deva ter novidades com relação a qual cenário que a gente vai seguir. O Lincoln pergunta, a venda do terreno de Goiás, o valor apurado será gasto em um item específico ou poderá virar caixa? Lincoln, este é o fator eu diria, de melhoria que nós acreditamos que vai favorecer a aprovação do aditivo. Originalmente, no plano, toda vez que nós tínhamos alienação de um ativo, que a gente chama de evento de liquidez, e você tem a venda, você pega o recurso, quita a posição do quadro de credores, e o que sobejar esse valor fica disponível para o caixa da empresa. Como forma de nós melhorarmos a configuração de pagamento original, nós destinamos esse ativo à venda para pagar também credores classe 1. E, além disso, nós vamos ter uma reserva desse crédito. Então, esse recurso será destinado a pagar credores classe 1 que venham ingressar no futuro no quadro de credores. Ou seja, ações que transitem em julgado no futuro e cujo fato gerador seja concursal, também terão seu pagamento suportado por esse recurso. Só para lembrar, originalmente, o pagamento até 250 mil de ações trabalhistas era feito em caixa pela empresa e o excedente a isso era pago em ações. Nós estamos, na verdade, agora ofertando este caminho, pagamento do excedente de 250 mil nos termos do pagamento da classe 3 e, portanto, beneficiário do resultado dessa alienação, ou, caso o credor queira, ele pode aí optar pelo pagamento com emissão de ações. Caberá a ele optar. Então, resumidamente, o destino desse recurso vai ser o pagamento de credores classe 3, né? Só que nós estamos oferecendo isso para os credores classe 1 nessa assembleia que está em curso. Uhum. O Flávio pergunta... Parabéns... Obrigado, Flávio. Agora eu vou ter que ler o comentário dele. Parabéns pela coragem de lerem meu comentário negativo. Conto a vocês pela transparência e vontade de encarar desafios. 90% das empresas fugiriam de críticas públicas assim. Veja, Flávio, eu acho que a política de relações com investidores da companhia, ela pretende dar transparência para os números de forma que o mercado melhor precifique o nosso risco. A desinformação gera uma taxa de desconto maior, né? Quando você desconhece o risco, você tem um desconto maior. Então, a política é nesse sentido, né? Infelizmente, esse trimestre não é um trimestre onde a gente vai poder anunciar um resultado expressivo, mas eu acho que o mais importante é que nós tivemos um trimestre. Primeiro, estamos no fibrocimento, com uma base industrial bastante moderna e com uma cobertura geográfica ótima para aproveitar quando o mercado voltar. Então, nós temos uma questão de venda aí. E, no caso do Crisotila, foi uma questão de disponibilidade de produto. Então, esse trimestre seguinte não tem parada. Então, isso já vai sanear automaticamente. E a gente tem a expectativa de que o mercado volte no segmento de coberturas. Eu acho que até um comentário nessa direção, Vitor. A gente faz medições no mercado, né? A gente conversa bastante com clientes, né? Sem fazer aqui disclosure, sem colocar nomes, né? Mas a gente consegue ver, por exemplo, clientes grandes de mercado, home centers, que falaram que segmentos como o nosso, na parte de revestimentos, teve uma queda mais expressiva do que eles imaginavam nesse primeiro trimestre, né? Realmente, eu conversei, por exemplo, com 2 home centers, né, que me abriram os números com relação a coberturas, né? Um caiu 12%, né, versus o último trimestre do ano passado, o outro 17%. Então, foi um trimestre ruim para isso, né? Talvez com relação às chuvas, né, que eu comentei nas principais regiões compradoras, né, que não aconteceram, mas, de alguma forma, o mercado realmente foi ruim no primeiro trimestre. A gente vê isso até no pátio dos concorrentes, realmente com estoques.
especialmente, né, na região sudeste, né, que foi a região mais afetada, né, onde a gente teve realmente mais dificuldade realmente de vendas, né. A gente vê um centro-oeste ainda comprador, um nordeste bem ativo, né, Vitor? Uhum. O sul estava meio parado, né, agora com as chuvas, de repente, ainda volta agora um pouco a aquecer, né, uma pena, né, que a notícia não é boa, né, para o sul, mas na parte comercial realmente deve haver um impulso de venda de coberturas também, tá? Mas, como o Vitor falou, a gente tenta ser o mais transparente possível. A gente está super preocupado, por isso a gente tem um programa de corte de custos, né? A gente está segurando tudo, investimentos, inclusive, né? Porque a gente sabe que nesses momentos em que dá uma inflexão para baixo, né? Com relação a vendas, a volume, a gente tem que segurar o caixa. Então, estamos gastando o mínimo possível em CAPEX, né? Já fizemos o grande investimento, que foi a construção da fábrica de Caucaia, no Ceará. Agora a gente está se limitando a fazer investimentos de continuidade da operação, para não deixar a operação parar. Então, a gente não dorme à noite pensando no nosso caixa da companhia, tá? A gente é o mais austero possível, né? E o que a gente tem que fazer agora é aumentar volume, né? Acho que o grande objetivo que o acionista espera da gente, pelo menos o que a gente conversa com vocês aí, é usar essa capacidade ociosa que a gente tem hoje em dia, né? Temos quase 100 mil toneladas por mês de capacidade e estamos vendendo 50, 52, 55 mil, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente não queria realmente rifar preço, né? Porque no final a gente sai perdendo, né? E o mercado inteiro sai perdendo, mas a gente tem que ter alguma estratégia vencedora para poder otimizar as nossas plantas para diluir custos fixos. Então, é isso que a gente está buscando, além de redução de custos também, né? Em várias áreas da companhia, tá? Mas obrigado aí pelo elogio, tá? Não é todo dia que a gente recebe elogio aí. Ainda mais falando do resultado. Mas a gente não esmorece, não. A gente vai com tudo. Agora, o segundo trimestre, vamos com toda a energia para conseguir uma recuperação. Muito bem. O Eliselton pergunta: tem sido notada uma melhora no cenário para a venda de telhas no mês de abril e maio? Obviamente, a gente não dá a guidance, né, sobre resultados futuros. O que a gente pode dizer é o seguinte, né? O primeiro trimestre, ele teve ali em fevereiro um ponto de mínimo. As vendas em si, como um todo, a gente viu que houve uma queda, mas especialmente fevereiro foi bem fraco, talvez associado ao carnaval, a menor número de dias, isso sempre impacta as vendas. Mas, assim, já março já houve uma recuperação frente a fevereiro, e a gente está otimista. Acho que não sei se mais do que isso a gente pode falar. Acho que a gente não poderia realmente adiantar alguma coisa, mas tudo indica que a gente pode ser otimista, né, com relação aos próximos meses, né? A gente vê alguns sinais, pelo menos, que mostram algum tipo de recuperação. Tá? Posso qualificar esse fevereiro como o menor volume de vendas nos últimos 12 meses. Então, acho que dá para ter esse insight. Daniela pergunta: a capacidade ociosa está relativamente alta. Você tem algo no pipeline para mitigar esse ponto? Acho que a gente estava comentando exatamente isso, Daniela, que isso é que realmente tira o nosso sono. A gente tem... É aquele negócio, é fácil falar agora, né? Em 21 faltava capacidade, a gente, inclusive, perdeu market share, né? A gente nunca vendeu tanto e nunca perdeu tanto market share, porque não tinha capacidade para poder fazer vendas adicionais de produto. Hoje a gente está preparado, a gente tem 2 novas plantas, né? Comparado com 21, né? Como o Vitor bem mencionou, a planta de Hortolândia com 2 linhas e a de Caucaia com uma máquina, né? Dá praticamente 20 mil toneladas adicionais, né? Só com essas 2 fábricas, né? E a gente está tentando ver de toda forma como não perder valor, né? Porque a gente não quer destruir valor, mas ocupar da melhor forma possível essas plantas. A gente tem estratégias, são estratégias, como eu comentei, né? De venda em canais que não conflitem, que não tenham canibalização com as nossas vendas atuais. E com segunda marca, estamos fazendo bastante. E a gente está começando a reagir um pouco também em algumas perdas de volume, né, Vitor, que a gente teve no passado. A gente estava se segurando muito com relação a usar preço como uma ferramenta de combate, e agora chegou no momento que a gente não pode perder mais volume. A gente está tentando, inclusive, recuperar alguns volumes perdidos, especialmente na região sudeste, onde a gente mais perdeu volume, tá? Então, a estratégia, acho que mais relevante comercial hoje da companhia é colocar mais volume nas plantas, é o que a gente está buscando hoje, sim. Bem, eu acho que nós não temos mais perguntas, então eu vou passar para o nosso... Só dar mais uma reforçada aqui, Vitor. Se alguém desejar fazer alguma pergunta para os nossos executivos, basta estar utilizando o chat, a gente consegue receber a pergunta aqui antes de encerrar.
Não, tivemos mais alguma coisa? Não. Então, acho que a gente pode agora encerrar. Antes de passar a palavra para o Paulo fazer o encerramento, gostaria de novamente deixar o nosso canal de Relações com Investidores aberto a todos os acionistas. Qualquer dúvida, qualquer consideração, como o Vitor comentou e o Paulo, somos uma área transparente, queremos sempre levar essa transparência para o mercado, para os nossos acionistas. Então, estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida adicional, dentro dos nossos canais aí de RI. Agora eu passo a palavra para o Paulo fazer o encerramento. Você, Paulo. Obrigado, Rebeca. Eu acho que queria só agradecer a confiança de vocês aí. A gente sabe que teve um trimestre que não foi dos melhores. A gente não perde a motivação com isso, né? A gente vai com tudo, né? Estamos otimistas, né, com relação à continuidade do ano. Geralmente, o segundo semestre é bem mais positivo que o primeiro semestre, então a gente tem uma perspectiva interessante. De novo, repetindo o mesmo que eu já comentei, né? A nossa grande estratégia hoje é encher as nossas fábricas. Lógico que não vamos lutar em 100%, mas seguir uma tendência de ocupação das fábricas para diluir custo fixo, aproveitar, né, a nossa logística espalhada pelo Brasil em termos de produção. E a gente está sendo bem cuidadoso, né, para não destruir valor nessa estratégia, mas é algo que a gente não vai abrir mão. Acho que a gente nunca fez de uma forma tão agressiva, né, esse tipo de estratégia como a gente está implementando agora. E, de novo, né, reforçando aqueles pontos que a gente tem repetido nas reuniões. A gente tenta, de todo modo, combater, né, os nossos passivos. Temos que sair dessa recuperação judicial, é algo que a gente quer fazer o mais rápido possível. O Vitor já comentou com relação à Assembleia de Credores, né, que a gente deve ter no dia 14 aí. Temos muita perspectiva positiva, né, de uma saída rápida da RJ. Com isso, melhora muito a nossa condição de caixa, né, porque a gente pode trabalhar melhor com fornecedores, a gente pode ir para bancos, né, pode ter um funding muito mais eficiente do que a gente tem hoje, muito mais atrativo, né. Abrimos também portas, né, com instituições financeiras que hoje estão longe da gente, por não trabalhar com empresas em RJ. Então, a gente tem essa perspectiva de curto prazo, né, que vai melhorar muito, vai dar um alívio muito grande, né, no nosso dia a dia de caixa. Temos também o aspecto da mina, como eu comentei com vocês, estamos no dia a dia tentando definir isso durante o segundo semestre, para que a gente tenha uma visibilidade, né, de quanto a gente tem de futuro, né, quiçá seja para sempre, para a gente colocar investimentos maiores, mais eficientes, não de repente fazer 200 mil toneladas ano, né, de exploração de minério, mas chegar em 300 ou 350 mil, como já foi no passado. Essa é uma possibilidade se a gente tiver uma longevidade da exploração da mina. Temos também o ponto, né, de negociar com o Ministério Público para evitar qualquer surpresa, né, com relação a ações civis públicas. A gente está bem avançado com relação a isso. Talvez tenhamos novidades muito interessantes agora no segundo semestre, né, para tirar esse passivo que também tira o nosso sono, né, e é algo complicado para empresas que trabalharam com amianto no passado. Então, é isso, né, e a gente quer focar nisso, a gente não quer tirar realmente o olho, né, de tentar rentabilizar a companhia. A gente sabe que o acionista quer dividendos, por isso a gente corre atrás realmente de melhorar o lucro da companhia, né? Sistemas construtivos, eu acredito, seja o grande ponto de aumento de volume futuro na empresa, né? Mais até do que qualquer crescimento inorgânico, tentar focar dentro do que a gente tem hoje em casa, né? Que tem equipamento para isso, tem tecnologia para isso, tá? E o solar, que eu acho que achamos uma solução que é mais econômica, mais competitiva. Falta só alguns detalhes técnicos para a gente começar realmente a vender alguma coisa com margem, né? Porque hoje em dia a gente até tem um produto muito confiável, mas ainda que está muito complicado na parte de competitividade, né? Com esse painel solar que só cai o preço, né? Cada dia cai mais o preço. Então, a gente está muito confiante que achou uma solução que para o segundo semestre já deve ter alguma coisa mais alentadora com relação a aumentar faturamento e tomar decisões até um pouquinho mais agressivas em termos de investimento para colocar mais dinheiro nesse negócio no futuro, tá bom? Isso que eu queria dividir com vocês e deixar claro que a gente está atento realmente às movimentações de mercado e que a gente acredita realmente numa recuperação agora no curto prazo. Obrigado pela atenção de todos vocês aí.